Estávamos todos então à espera dessa parte 2 dessa aula maravilhosa sobre a afetividade, sobre a teoria de Vallon, mas antes quero te lembrar que você precisa conhecer este conteúdo na íntegra. Então nós vamos deixar aqui o link da aula 1, onde nós falamos sobre a afetividade, não é isso, Doroteia Cascão? Isso. Falamos do movimento, da importância do espaço físico, do desenvolvimento da inteligência e a formação do eu e o outro. E você explanou de uma forma tão preciosa, tão simples de ser entendido, Doroteia Cascão, que eu tenho certeza que assim que terminar essas aulas, os nossos alunos e as pessoas que estão nos assistindo vão correr para o link da aula 1, que já está disponível para você. Não sei por quanto tempo, mas então corra lá e aproveite. E quer dizer algo, Doroteia? Sim, quero falar uma coisa. É interessante que quem não viu a aula 1, é interessante que veja, porque ela fala sobre esses 4 elementos que a Ariana citou, da forma como eles estão conectados entre si. Muito importante para agora a aula 2, onde nós vamos falar sobre os estágios evolutivos. Gente, quero cumprimentar com muito carinho todos vocês. Convide pessoas para estar conosco, nos ajude a disseminar tudo isso por toda parte do Brasil e do mundo. Pessoas precisam conhecer que elas são, nós temos falado aqui sobre os guardiões da sabedoria, e é isso que nós somos, pessoas que precisam entender, compreender que nasceram para um propósito, que é disseminar o seu melhor, o seu conhecimento, para que outros possam fluir com o seu propósito nessa terra. E falar de afetividade é algo que muda até o nosso tom, o nosso jeito, o nosso comportamento, a nossa fala. E sabe uma coisa que muda muito a minha fala e o meu comportamento, Doroteia? É quando os meus alunos, eles colocam um like aí pra mim. Bem assim, ó. Gente, eu fico muito feliz. E quando começa, não sabe nem o que tá acontecendo, fala assim, o que tá acontecendo aqui? Vou me inscrever. Então faça isso, te garanto que você vai ter muitos ganhos, assim como nós temos em tê-los como presentes para nós, que é a sua presença em todas as aulas. E sabe de uma coisa, Doroteia? Estamos preparando tudo isso de uma forma muito maravilhosa, em forma de episódios. Sabe a Netflix? Sim. Imagina você tendo um Netflix educacional, onde de fato, sem preocupações, toda a família pode clicar, participar, assistir 6 episódios sobre um assunto que vai fazê-los crescer no seu dia a dia. Você gostaria? Com certeza. De entrar nessa plataforma por menos de R$1 por dia? Bastante acessível. E depois eu quero falar mais sobre isso. Mas vamos lá. Estamos na parte 2 e vamos falar sobre a teoria de Vallon, sobre a afetividade. Agora nós vamos entrar num momento onde partimos então para os estágios, onde a criança na primeira infância precisa se desenvolver para se tornar um adulto, então compreendido na sua plenitude. Okay. E o primeiro estágio que nós vamos trabalhar, que nós vamos mencionar aqui e falar nesta aula, vai ser sobre o estágio que diz respeito ao impulso, ao emocional, que é de 0 a 1 ano. Vamos lá? Ok, então vamos falar sobre esse primeiro estágio na teoria de Vallon, que é o impulsivo emocional de 0 a 1 ano. Neste estágio, a criança ela expressa sua afetividade por movimentos descoordenados e respondendo à sensibilidade corporal. Então, muito importante, aquele que cuida da criança, do recém-nascido. Porque o primeiro contato que ela tem com o mundo é através do outro, né? É um contato corporal. Então ela vai se ligar ao seu cuidador, aquele que a segura, que a embala, que cuida, que carrega, né? Então as percepções que essa criança vai tendo sobre o mundo vêm através do outro, vêm através deste que cuida dela. E a partir destes cuidados, desse contato que ela recebe do outro, é que ela vai se familiarizando e apreendendo o mundo. Quer dizer, ela vai entendendo, ela vai tomando para si este mundo externo. E ela vai iniciando um processo de diferenciação entre ela e o mundo. Então, a criança,
nos primeiros meses de vida, ela se mistura, o eu dessa criança se mistura com o mundo que está à volta dela, com o cuidador, com a mãe, com o pai, com as pessoas que cuidam. E com o tempo ela vai apreendendo, quer dizer, ela vai tomando esse mundo para si e vai iniciando o processo de diferenciação entre o eu e o mundo. Então, importantíssimo nesse estágio impulsivo emocional das pessoas que cuidam, que têm esse contato, esse primeiro contato com essa criança. E aqui nós estamos falando de sensibilidade corporal que a criança nessa fase apresenta, né? O ser humano nessa fase de 0 a 1 ano, no impulsivo emocional. Ok. E aqui nós estamos dizendo também que tem a ver com o cuidador. Por isso que as pessoas falam, pai não é aquele que faz, mas é aquele que cria. Porque tem toda uma ligação com o cuidador, com aquele primeiro contato, e aqui ele vai começar a fazer essa diferenciação dele com o outro. E esse cuidador, Ariana, lembrando Sim. bem, é também aquela pessoa que está no berçário, que está nos hotelzinhos, porque Olha a mãe, isso. após a licença maternidade, ela volta para o seu trabalho e geralmente a criança ela vai ser cuidada, né, por uma pessoa, pelo outro, por um terceiro. Por um terceiro que é um outro que está preparado, a gente julga, né, que toda pessoa que vá cuidar de uma criança esteja realmente preparada para ser esse cuidador. Sim. Então aquela pessoa da creche, do berçário, do hotelzinho, ou os avós, né, aquela pessoa que vai estar com seu bebê. É muito importante que seja uma pessoa que tenha esse preparo, porque é uma pessoa que também vai estar contribuindo na formação do eu desta criança. Né? E como isso é sério, né? Você trouxe então um olhar mais aprofundado para essa fase de 0 a 1 anos. Porque quando você pensa sobre deixar, né, a sua prole, a sua cria com um terceiro, com um berçário, às vezes você está pensando assim, sim, me preocupo com a higienização, com a saúde, com a integridade da minha criança, mas também me preocupo com o meu trabalho, com o meu ingresso no mercado, afinal a vida continua. Então muitos pais, ainda que tenham esse desejo, não consigam por tanto tempo ficar junto ao seu filho. E por vezes nós queremos assim acreditar que esse profissional ele está preparado, mas realmente será que ele está? Então aqui fica também o nosso olhar carinhoso para você que é esse profissional, que trabalha num berçário, que faz o seu melhor com essa criança de 0 a 1 ano, que se expressa, né, com um olhar materno. Não tem como você segurar uma criança de 0 a 1 ano sem ter esse olhar materno. É muito mais do que um trabalho, porque tem a ver com esse cuidado especial na primeira infância. E entendendo que as emoções, elas já começam a se manifestar a partir daí. Né? Então, esse outro que está cuidando da criança, que seja um outro que tenha equilíbrio das suas próprias emoções. Sim. Porque as suas emoções estão sendo passadas para essa criança, né? A criança está apreendendo, quer dizer, ela está tomando para si o contato que ela está tendo com esse mundo lá, com esse mundo externo. Embora seja de uma forma ainda descoordenada, mas é através do outro que ela tem esse primeiro contato com o mundo. Então, querendo ou não, é o que eu sinto, o que eu tenho como expressividade das minhas emoções, como cuidador desta criança que vai de 0 a 1 ano, que nós estamos falando dessa fase em especial que é impulsiva emocional, reflete no desenvolvimento do outro. Sim, vai refletir no desenvolvimento da criança. Sim. Né? Então, vai refletir nas emoções da criança. Então, não é porque, assim, Ariana, vamos fazer um parênteses aqui. Vamos porque lá. Muitas vezes se pensa, a gente não lembra de quando nascemos, quando tínhamos 1 ano, 2, 3, 4, né? Muitas vezes as lembranças vão começar a brotar na nossa mente a partir de 5, 6 anos de idade. Porém, o fato de não nos lembrarmos não significa que esta fase não seja muito importante para o desenvolvimento emocional da criança, tá? Então, todas as experiências que a criança tem desde o nascimento ficam armazenadas
Um registro. Ficam registradas, ficam armazenadas no seu inconsciente. E isso vem determinar na vida da criança posteriormente, né? Então, daí a importância de que esse cuidador, o pai, a mãe, familiares, os monitores das creches, do local onde a criança está, do hotelzinho, do berçário, sejam pessoas que tenham controle de suas próprias emoções. Porque a criança está sentindo a emoção do mundo através deste que cuida dela. Quão precioso é esse trabalho, não é? É um e trabalho entender muito como importante, ele processa. porque é a base do ser humano, né? Isso. A primeira infância, ela é a base, ela é a nossa base para a vida adulta. Muito bom. Que gostoso é falar dessa fase, mas eu estou muito curiosa para entender o segundo estágio. Sim. Sensório, motor e projetivo, que vai de 1 a 3 anos. O que seria exatamente esse momento? Sim, nesse momento, a partir de 1 a 3 anos de idade, que é o sensório, motor e projetivo, a criança inicia a marcha. A marcha é o caminhar, né? E também a fala. Ela começa a desenvolver a fala e começa a exercitar, né, algumas palavras. Então, a marcha, né, que é o andar, é muito importante porque ela dá para a criança uma liberdade maior, uma busca maior. E acompanhado a marcha com a fala, então a criança ela quer explorar o mundo, ela quer conhecer o mundo, né? Então nesse momento o trabalho com ela tem que ser um trabalho bastante criativo. E, claro, acompanhar, porque a criança, quando ela começa a andar, tem os riscos de cair, de escada, ter todos esses cuidados. Mas o andar para ela significa muito, significa a busca, né? Eu quero entender esse mundo, eu quero internalizar esse mundo. Então, tudo a partir da marcha e da fala. Então, é necessário que se tenha um ambiente seguro, mas um ambiente em situações diversificadas, com brinquedos bastante coloridos, né, com atividades diferenciadas para essa criança ir desenvolvendo emocionalmente e também intelectualmente. Muito bom. Vemos também que por isso que a parte da interação, onde as crianças ficam ali para desenvolver a sua parte psicomotora, porque então dos parques serem tão coloridos, não é mesmo? O escorregador vermelho, balanço azul, o local onde fica para sentar, as telas amarelas. Então são várias cores que não é só para embelezar o ambiente. Não é por acaso, né? Não é por acaso. Estão ali também contribuindo para que esta criança se sinta num espaço mais alegre, mais feliz, num espaço mais diversificado, que venha despertar a capacidade de investigação, dos porquês, porque a partir daí, quando você oferece para a criança um espaço bastante criativo, você de uma certa forma vai despertando nessa criança a vontade de perguntar, de investigar, de querer saber. E com isso, quando ela faz muitas perguntas, isso é muito bom, porque ela está começando a fazer uma diferenciação emocional entre ela e os objetos, né? Então, é por isso é importante que se esteja atento a essas indagações. Primeiro, que se ofereça um espaço diversificado, criativo, e também que se esteja atento a essas indagações que a criança vai fazendo, né? Não é por acaso que ela faz as perguntas, não é por acaso que ela quer saber, é porque ela está, quando ela faz essas indagações, ela está percebendo a diferenciação entre ela e os objetos que estão em torno dela. Então é muito comum e os pais não precisam ficar impacientes com essa fase, não é? A fase do porquê, é a fase do conhecimento, a fase da descoberta. Sim. E de repente você para naquele dado momento e fala assim, da onde que veio esse pensamento? Porque criança de 2, 3 anos falam cada coisa. Você fala, gente, de mim não foi. Mas ele aprende com o outro, ele processa toda essa estrutura, né? Tanto cognitiva quanto comportamental. E assim, por isso esse ambiente tem que ser um ambiente que
que seduza a criança, que ela se sinta bem, que ela goste de estar nesse ambiente. Então, aqueles blocos de montar, né, em peças grandes, bastante coloridos. Muito bom você falar sobre isso. É muito interessante oferecer para a criança de 1 a 3 anos. É uma estimulação. É uma estimulação. Então, não é por um acaso que eles são todos coloridos, que eles são de encaixes, né? Porque você está desenvolvendo aí, é o momento de desenvolver a inteligência, a parte cognitiva dessa criança. Maravilha. E ali eles estão aprendendo muito com o exemplo dos seus pais também, né? Porque é onde eles começam a externalizar suas emoções através das brincadeiras de uma forma muito lúdica, né? Crianças, por exemplo, que às vezes pegam seus bonecos, né? E ali falam, você não faz isso, já falei com você, olha isso. Às vezes eles vão começando a participar aquilo que eles receberam dos seus pais ou dos seus cuidadores, que é uma forma de você conhecer até como que o seu filho está dentro desse ambiente. Bastante interessante essa fala sua, Ariana, porque a criança, ela imita o que ela vive no ambiente. Então, muitos pais, às vezes, percebem determinadas atitudes quando vem a criança fazendo, a criança imitando. Aí muitas mães se perguntam, mas eu falo assim, eu grito assim, eu faço dessa forma. Então, quando ela vê a criança reproduzindo aquilo que ela faz, é que ela se toca, que ela percebe, que é o momento dela entender, olha, eu preciso mudar alguma forma de lidar com essa criança, de tratar com essa criança, porque eu estou passando para ela, muitas vezes, uma coisa que não gostaria de estar passando. Né? Então a criança é a prova de que a criança ela internaliza, ela apreende o mundo, ela toma para si. Ao mesmo tempo, e quando ela questiona, quando ela pergunta, que é nessa fase do sensório-motor projetivo, ela está se diferenciando entre ela e o mundo que a circula, o mundo que está em torno dela. E é importante dizer que está tudo bem. Se o seu filho servir de um termômetro para saber se você está indo no caminho ou não. É comum, é natural, todos nós vamos passar por isso, porque costumamos dizer que os filhos vêm para aperfeiçoar os pais. Com certeza. Então tá tudo bem se isso acontecer. O importante é a gente descobrir caminhos que são mais assertivos nessa fase de 1 a 3 anos, que são desafios que todos os dias surgem em todos os momentos. Importante, né? Também para aprender com seus filhos, né? Porque os filhos nos ensinam muito, então é um momento de aprendizagem também para os pais, com certeza. Muito bom. Ai, que processo de ensino-aprendizagem. Aprender assim não é muito legal, gente. Falar de afetividade. Trabalhamos aí de 0 a 1 ano, fomos agora para 1 e 3 anos. E o que será que espera essa fase de 3 a 6 anos? Que dizemos então que está na fase do personalismo. Bom, esta é a fase em que os pais colocam como a fase mais difícil, mais crítica de lidar. Por quê? É a idade em que a criança ela se descobre, né? E se inicia lá no sensório motor projetivo, quando ela começa a se perceber diferente dos objetos, e aqui no personalismo a criança ela se percebe diferente do adulto, né? E diferente de outras crianças também. Ela então sabe que ela começa a entender que ela não é igual a outra criança que está com ela, que ela não é igual também ao adulto, e ela começa a exercitar essa diferenciação, por isso chamada de personalismo. Então é a idade do não quero, não gosto, não vou, é meu, né? Então às vezes a criança é vista, essa criança é muito egoísta, essa criança só quer tudo para ela, mas na verdade ela está exercitando o próprio eu. Por isso essa negação, né? E chamada de personalismo. É uma idade muito linda, é uma idade muito importante, porém, como a gente falou na aula anterior, né, Ariana? Sim. É uma idade em que os pais, com muito amor, com muito carinho, vão saber conduzir esse processo, tanto pais quanto professores também, né? E muito se ouve nessa idade falar sobre... Olha, o João tem uma personalidade muito forte. Quando ele fala não, é não e não tem como. E muitas vezes nós falamos isso perto de quem? Da criança. O que ela vai entender naquele momento?
eu sou assim mesmo, ele vai continuar agindo daquela forma. Então, o cuidado com a fala nesse momento, perto das crianças, é importantíssimo. Estamos falando da fase personalismo, e isso está gerando uma estrutura e está modelando o seu comportamento. Bem colocado. E quando você determina uma ação do filho como se fosse a única existente e como se ele fosse prosseguir naquela fase, ele está internalizando que isso é dele. Então, falar muitas vezes de personalidade forte é o que a gente percebe nesse estágio. Então, às vezes, você, mãe, diz assim para o seu filho: não, meu filho, não adianta pedir isso para ele, porque ele não vai fazer, porque eu conheço. E aí você simplesmente menciona isso perto do seu filho. O estado dele, ele pode ser modelado, mas quando você afirma, você tem um poder muito grande, de modo que você tira esse de um estado de comportamento e leva para um estado de essência. E não é isso. Então, os pais têm que tomar cuidado com as afirmações que fazem das características dos filhos, uma vez que podem ser moldados, mas faz disso um estado permanente. A criança, ela pode estacionar naquilo dali e falar: não, a minha mãe disse que eu grito muito, por isso que eu continuo gritando. E não é bem assim. Claro, então muito interessante essa fala sua, Ariana, porque é um alerta para pais e professores. A fala dos pais e dos professores tem poder. Então, se os pais afirmam algo para o seu filho, que é algo ruim, que é algo que é negativo, cuidado, a criança se sente inconscientemente na obrigação de se tornar aquilo que o pai está dizendo, né? Então, isso vai interferir muito, principalmente nessa fase do personalismo, que é a fase em que as diferenças começam a despontar, em que a criança começa a se ver diferente, né? Então, tenham cuidado com o que fale, por isso que foi muito importante a sua colocação, né? A criança, ela deve sempre ser chamada pelo nome e dar sempre oportunidade para que ela se expresse, para que ela diga o que ela pensa, o que ela acha, para que ela dê a opinião dela. Por quê? A criança que tem a oportunidade de falar, de se expressar, essa criança, ela consegue formar melhor o seu próprio eu. Ela consegue ir se conhecendo, ir se formando de uma forma melhor, porque ela tem a oportunidade, a chance de falar, de se expressar. E o sincretismo, que é a mistura de ideias no mesmo plano, que é muito comum no início desse estágio, personalismo, né? A partir de 3 anos de idade, esse sincretismo é muito comum, que é a mistura de ideias, né? Da fantasia para o real. Esse sincretismo, quando vai se aproximando do final deste estágio de personalismo, quando a criança se aproxima dos 6 anos de idade, este sincretismo, ele vai se rompendo. A criança vai então rompendo com a fantasia e vai entrando para a idade da razão, que vai ser o próximo estágio que a gente vai falar. Então, quando se dá a oportunidade para essa criança se expressar, quando essa criança é chamada pelo nome, quando os cuidadores, pais, familiares, professores evitam ficar frisando questões negativas e também evitem colocar suas expectativas no seu filho. Olha isso. Tenha cuidado. O seu filho está construindo a história dele, segundo a personalidade dele. Então tenha cuidado para não colocar aí as suas expectativas, as suas frustrações no seu filho, certo? Porque é uma fase de 3 a 6 anos muito importante para a formação da personalidade dessa criança. Então nós queremos fazer uma pergunta para você. Estamos falando sobre a importância de chamar o filho pelo nome. Sim. Quais de vocês, de uma forma inconsciente, já chamou o seu filho? Vem, bebê da mamãe. Ou então vai apresentar o filho, aqui, ó, deixa eu te apresentar meu bebê. E o filho ali está na idade já de 4, 5, 6 anos. Nem ele mais quer ser chamado de bebê, porque ele já entendeu o estágio pelo qual ele se encontra. Então, pai, fica a dica. Está na hora de nós começarmos a entender também qual é, na verdade,
o estágio que nossos filhos estão passando. A gente entende, só te Diga. um pouquinho, que quando a mãe fala, esse é o meu bebê, ela é um gesto de carinho, ela quer demonstrar o amor, o carinho que ela tem pelo filho. Justificativa materna, vamos certo? lá. Só que não é bom para a criança, né? Porque justamente para essa formação do eu desta criança, ela está rompendo com este bebê, com esta fase, né? Ela está saindo dessa idade da fantasia, ela está começando a buscar uma idade da razão. E quando ela vê um adulto chamando de bebê, mistura muito essas questões na mente dessa criança. Então a gente sabe que é um gesto carinhoso, mas não é bom, não é que se deva fazer isso. Então eu também vou demonstrar meu lado empático para você, tá? Eu te entendo. Se eu perguntar para os meus pais, até hoje eu vou ser o bebê da mamãe. Todo mundo sabe, né? Mas é importante nós respeitarmos o momento desses estágios para fazê-lo avançar nesses processos, percebe? Quando os filhos avançam, lá na frente está tudo bem se você fizer dessa forma. Mas ele já compreendeu que é um estágio que ele passou e que ele tem essa formação modelada da sua personalidade, construindo assim a sua história e não a história do papai e da mamãe. É isso mesmo, Doroteia? Sim, isso mesmo. Gente, como a aula passou rápida. Falamos então aqui de 3 estágios importantes nesse desenvolvimento, que foi o primeiro estágio, que foi o impulsivo emocional, de 0 a 1 ano. Depois falamos do segundo estágio, sensório, motor e projetivo, de 1 a 3. Muito bom. E fechamos essa aula então com o terceiro estágio, que é o personalismo, de 3 a 6 anos. E tudo isso para nos fazer entender como ocorre o desenvolvimento da criança, enquanto ela vai se encontrando como aquele que se diferencia do outro, que tem suas características, que consegue então, no decorrer da sua vida, compreender os seus sentimentos, apropriando e apreendendo os que são dos pais também, dos seus cuidadores, e assim ele se entendendo como parte do processo da vida. Ai, gente, essa aula não pode parar. Vocês concordam? Tem perguntas para fazer? Coloque aí a sua pergunta. Nós queremos interagir com você através do nosso chat. Vai ser maravilhoso. Mas preciso me despedir. Quem gosta de despedida? Eu não gosto. Pensando nisso, é que nós estamos promovendo então conteúdos que tem séries maravilhosas, que você vai poder continuar a entender do assunto de uma forma mais aprofundada, de uma forma nas entrelinhas, e que vai fazer com que você se desenvolva nesse decorrer, tá bom? Antes de sair dessa aula, coloque o seu like, se inscreva no canal, entenda mais sobre os nossos cursos, vamos colocar o link para que você acesse e conheça que apenas por R$ 1,60 por dia você tem acesso não somente a isso, mas também todo o nosso resumão em PDF, tudo que pode ser feito de melhor dentro da educação socioemocional. Doroteia, seus agradecimentos? Bom, agradeço muito esse momento por estar aqui, né, compartilhando com vocês um pouquinho sobre a teoria das emoções e da afetividade. Falamos aí de 3 estágios evolutivos na teoria de Vallon, e nas próximas aulas a gente finaliza sobre os outros estágios que estão faltando. Muito bom. E Obrigada, nós desejamos pela então atenção. para você sucesso no seu trabalho. Obrigada. E sucesso para todos vocês. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Te encontro na próxima aula.